Então, vamos dar início à nossa cerimônia. Eu convidaria também o presidente, o vice-presidente do CREA do Rio de Janeiro, que está aqui representando o presidente, que tem impedido de comparecer. Eu queria começar agradecendo ao nosso presidente emérito da Academia Nacional de Engenharia, Paulo Augusto Viváqua, que se dispôs a atender o nosso convite para proferir mais uma palestra aqui no Clube de Engenharia. Por gentileza. Esse evento está sendo realizado com o apoio da Academia Nacional de Engenharia, do Clube de Engenharia, naturalmente, o CREA-RJ, o FICENGE e SENGE, né, a Federação e o Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro, a CAERJ e o Centro Cultural da CAERJ. Né? O nosso presidente vai falar sobre Brasil, soberania, recursos naturais e matriz de transporte. Fazer um debate essencial sobre os bastidores das decisões que afetam o destino do Brasil. O nosso querido presidente emérito dispensa maiores apresentações, mas eu vou aqui fazer ler o currículo resumidíssimo do nosso acadêmico. Ele é professor emérito da Universidade Federal do Espírito Santo, como já disse, presidente emérito da Academia Nacional de Engenharia, e foi quem reestruturou e transformou a academia numa verdadeira academia de engenharia, completando os 200 membros pelo Brasil afora. Ele, na Companhia Vale do Rio Doce, dentre outras funções, ele presidiu a Valec, responsável pelo projeto Carajás, e a Vale Norte, holding do complexo de alumínio da empresa. Projetou os grandes portos e desenvolveu o sistema de planejamento estratégico do Grupo Vale. Fundou e presidiu a Valec, empresa do Ministério dos Transportes, dedicada à integração e desenvolvimento do país através de ferrovias. Fundou e presidiu os consórcios dos corredores Centro-Leste e Atlântico do Mercosul, dedicados à integração da América do Sul. Lá no estado do Espírito Santo, ele foi secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo, promovendo projetos ferroviários, portuários e energéticos, dentre outros. É membro convidado do programa Pro Corredor, da OEA, e do Clube de Roma, capítulo espanhol. Recebeu as medalhas Mauá, do governo brasileiro, e Jerônimo Monteiro, do governo do Espírito Santo. Então, sem mais delongas, e reagradecendo a ter aceito esse nosso convite, e dizendo a ele que o Clube de Engenharia é uma entidade brasileira, né? Nós estamos colocando na sigla Clube de Engenharia do Brasil, pois foi fundado em 1880, aqui na sede do Império, né? Por decisão do imperador Pedro II. Então, para nós, é uma honra ter um profissional como ele se dispondo a se deslocar e vir aqui transmitir esses conhecimentos e transmitir pelo Brasil adentro, não vou dizer pelo Brasil afora. Então, eu quero dizer ao professor que o Clube de Engenharia, essa casa é a casa dele. Sempre que ele quiser voltar aqui, essa não é a primeira e nem a última vez que ele está aqui conosco. Aqui é a casa dele, sempre que ele quiser, aqui ele estará. Então, sem maiores delongas, se você preferir falar sentado ou em pé do púlpito, então nós vamos lá para o auditório. Boa noite a todos, eu agradeço a presença. E entrando logo no assunto,
uma preocupação de muitos brasileiros é a questão da soberania do Brasil. Eu entendo, e muitos entendem, e entendemos, como soberania a capacidade de um país de promover continuamente a melhoria e o crescimento da qualidade de vida da sua população. Somos 214 milhões de brasileiros e temos no Brasil o potencial natural, o potencial intelectual, o potencial tecnológico, o potencial cultural de sermos um país desenvolvido, em termos considerados como tal internacionalmente. Nós não somos isso. Nós temos vastos segmentos da população brasileira que são pobres. A renda per capita do Brasil é baixa. E tudo isso está ao alcance de soluções. Nós vamos apresentar aqui alguns problemas, possibilidades de solução, e a minha palestra é baseada, basicamente, na minha experiência pessoal. Eu falo, e parafraseando aqui o Evangelho de João, eu vou falar do que sei e vou dar testemunho do que eu vi. Basicamente, a minha palestra é estruturada como João estruturou o seu Evangelho. Está desligado? Está falando? E está gravando? Tá. Bom, próximo, por favor. Uma introdução rápida. A soberania de um país, ela é baseada em vários sistemas interligados. O sistema de segurança nacional, um sistema de energia, de comunicações e tecnologias críticas, o sistema alimentar e de recursos naturais, o sistema financeiro e monetário, um sistema de educação, cultura e ciência, o sistema de transportes e logística e um sistema jurídico e de governança. São sistemas interligados que atribuem a um país a condição de soberania, ou seja, de, ao fim, atribuir e fazer com que os seus habitantes tenham segurança e qualidade de vida alta. Próximo, por favor. Ocorre, e todos sabemos, na história do mundo, que há 200 ou 300 anos atrás, o mundo se dividiu em um mundo de impérios e um mundo de colônias. E isso se propagou até hoje com nuances e variações. Não é tão duro assim, mas na essência é isso. Os impérios europeus, eles trabalharam sempre de acordo com a lógica vil do tudo para nós e nada para os outros. E, além disso, os impérios europeus eles criaram a noção de racialidade. Existem raças superiores e raças inferiores. Isso é um mecanismo natural para que se permita, de forma confortável intelectualmente, se explorar ao próximo. Ele é inferior, eu posso explorá-lo. Esse tipo de filosofia foi praticada há muitos séculos e séculos e séculos e criou o mundo atual. Um mundo atual onde a riqueza está concentrada em cima e a pobreza está concentrada embaixo, com as diferentes ilhas, naturalmente, de prosperidade também embaixo. Europa e Estados Unidos fazem parte do que havia, do que há hoje, de mais rico. E, nas épocas remotas, não tão assim, um século e meio, essa ação imperial ela passou e viveu uma fase de extrema violência. Os impérios foram construídos com base numa violência inaudita. Essa era, ela contabiliza 100 milhões ou mais de vítimas dessas raças inferiores. Foram genocídios de todos os tipos, guerras, engodo, corrupção, conquista de mentes, dividir para imperiar, e existem relatos, como, por exemplo, o Panikkar,
que é um dos livros que relatam essas questões, as crueldades e violências dos europeus na Ásia, que se apresentaram como algo nunca visto antes na Ásia. A China resistiu por muito tempo, mas, ao final, ela cedeu e entrou em colapso. E o Japão não. O Japão conseguiu resistir e é a única parte do terceiro mundo que se desenvolveu e pertence ao mundo industrializado. E hoje ainda é assim. Aqui no nosso continente, ele foi colonizado por impérios ibéricos. Entretanto, ficou desde o início subordinado ao mais forte núcleo imperial aqui em cima, que foram os Estados Unidos. Em determinado momento, como bem sabemos, foi proclamada aqui, em 1823, a doutrina Monroe, que decretou que esta região é uma região de influência para os Estados Unidos. E aqui criaram-se repúblicas subordinadas à potência hegemônica continental e, portanto, governadas as repúblicas por elites subordinadas, basicamente, aqui ao Império Americano, a doutrina Monroe. E, por esta razão, se formou aqui um continente de extrema desigualdade, que persiste até hoje. Porque a razão principal são elites subordinadas aos interesses maiores aqui, Europa, Estados Unidos, principalmente até agora. Hoje em dia, o mundo, né, ele se encontra diante de um fenômeno migratório extraordinário. São 281 milhões de migrantes pelo mundo espalhados. A origem remota e direta e depois indireta dos 281 milhões, ela remonta justamente, as suas raízes estão cravadas na era dos impérios. Os impérios, eles dissolveram aqui embaixo e artificializaram, tornaram artificiais fronteiras, criaram fronteiras artificiais que geram hoje guerras e de imigração, criaram aqui, destruíram estados, destruíram impérios, destruíram núcleos de governo que existiam aqui embaixo e dispersaram essas populações através de fronteiras, de novos estados, e até hoje elas estão desraizadas e se locomovendo pelo mundo com uma pujança aqui, um volume que é equivalente à população do Brasil, um pouco maior que a população do Brasil, que se desloca sem um país de seu. Próximo, por favor. Um pouco mais adiante, pode passar a próxima. Um pouco mais adiante, com a implantação aqui, a criação da União Soviética, da União Soviética, formou-se aqui um movimento que visava exportar internacionalmente o comunismo para todo o mundo. Houve, então, o momento da Guerra Fria, que combatia esse movimento, e nesse movimento de combate à Guerra Fria, aproveitou-se aqui no combate ao comunismo internacional na América do Sul, aproveitou-se a oportunidade para se equiparar de forma solerte o nacionalismo ao comunismo. Então, o nacionalismo legítimo de repúblicas democráticas deste continente, esse nacionalismo legítimo foi equiparado ao comunismo e assim combatido como tal. E os nacionalistas foram perseguidos por esta razão, no embalo dessa Guerra Fria, que era uma guerra entre o capitalismo e o comunismo. Então, o nacionalismo foi embutido no processo de combate ao comunismo para reduzi-lo a proporções que não incomodassem o status quo até então vigente, que são um status quo formado por elites subordinadas e países subordinados.
portanto, países de soberania relativa. Uma soberania relativa faz com que esses países não sejam ricos. Esses países sejam países de renda média e com grandes bolsões de pobreza. Querem, e muitos o fazem, associar esta situação infeliz à incompetência inata dos que aqui habitam. Então, são subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, que é um eufemismo, porque são incompetentes. E aqui são desenvolvidos porque são mais competentes, o que não é verdade. Isso aqui é uma subordinação formada pelo contexto local e que criou elites subordinadas a países e países subordinados. Aqui embaixo, aqui em cima, a China comunista tornou-se finalmente uma potência mundial. Ela retomou vigorosamente a sua trajetória, que também é imperialista, já que, na sua raiz, a China era a potência local. Ao imperador chinês prestava-se vassalagem, que é uma forma de contribuição financeira dos diferentes países à China local, em troca de uma proteção, de benesses eventuais, diplomáticas, etc. Esse tipo de mente é uma mente imperial chinesa antiga, que está sendo vigorosamente retomada agora. E, novamente, temos mais um player mundial aqui agindo no sul global, sempre o que se busca aqui: mercados, raw materials, jazidas minerais, recursos naturais, é o que se busca aqui. E é o que essas potências buscaram e esta agora também busca. Próximo, por favor. A doutrina Monroe, ela promoveu centenas de intervenções na América Latina. Ocupações militares, golpes, operações antinarcóticos, pressões econômicas, centenas. Atualmente elas são mais sofisticadas. Essas pressões são diplomáticas, coerção econômica, poder tecnológico e um discurso que é uma ordem baseada em regras, mas baseada em regras americanas. Inclusive, agora, e de uma maneira bastante explícita e forte, as cortes americanas estão sendo empoderadas para elas julgarem questões que envolvam empresas americanas em todo o mundo, e especialmente, e nesse momento, no Brasil também, onde o Trump já declarou claramente que as empresas de alta tecnologia americanas que aqui estão, as questões dessas empresas devem ser resolvidas e julgadas pelas cortes americanas e não pelas cortes brasileiras. Então, agora, isso aqui está sendo colocado de uma forma clara, como publicado aqui no Globo há uma semana pelo Latier. O Clinton, ele declarou, o Clinton, que é uma pessoa, um bom moço, digamos assim, da política americana, ele declara isso aqui, que os Estados Unidos, declaração formal dele, têm o direito de recorrer ao uso da força para assegurar franco acesso a mercados críticos, suprimento de energia e recursos estratégicos. Tudo que eles precisam de nós. Então, se criarmos obstáculos aqui e ali, eles se julgam com esse direito. Essa declaração, nós poderíamos dizer assim, não, mas isso aqui é uma brincadeira do Clinton. Não é brincadeira. Os Estados Unidos nunca brincaram em toda a sua trajetória de país. Eles não brincam. Eles falam isso aqui, mas fazem isso. E agora estão, de uma maneira muito clara, querendo que as questões relativas a empresas americanas no Brasil sejam julgadas nas cortes americanas. Isso está sendo dito de uma maneira clara e explícita. Agora, as críticas aos BRICS estão sendo feitas também, porque é o medo de uma aliança dos outros países. Então, também a crítica é explícita e verbal. Eles chamam, então, alianças entre os países de alianças anti-americanas. Nós não vemos isso assim. Nós vemos os americanos como um excelente parceiro mundial.
em 1000 sentidos. Cultura, tecnologia, modos de viver, evolução social. Os Estados Unidos são um modelo fantástico para todos nós. E nós todos aqui temos relações íntimas com os Estados Unidos. Então, nós não somos anti-americanos. Nós apenas queremos ter soberania, a capacidade de sermos também ricos. Ricos no sentido decente do termo. Existe esse tipo de sentido. Próximo, por favor. Pode passar. Bom, na década de 40, George Kennan, que é um luminar da política externa americana, respeitadíssimo, e que elaborou a política dos Estados Unidos em relação à União Soviética, de containment, veio dele, de Kennan, é respeitadíssimo. Esse respeitado diplomata americano e pensador americano, estratégico, ele, sobre nós aqui na América Latina, ele declarou textualmente, isso está em textos escritos, uma coisa espantosa. Ele disse o seguinte, que na América Latina a proteção das matérias-primas deles é preocupação central. E disse mais, que a população da América Latina se ilude pensando que deva ser a primeira beneficiária dessas matérias-primas e que deva se industrializar. E disse mais, quer dizer, ele foi longe, cabe a ela, a população da América Latina, preencher funções de serviço, contentando-se de um desenvolvimento industrial excessivo. Declarações formais da cúpula estratégica dos Estados Unidos. Ou seja, aqui, América Latina, sem indústria própria, e, portanto, abertura comercial aos produtos americanos. Nós não produzimos, mas eles produzem. Funções subalternas. Vender Coca-Cola, fritar hambúrguer, essas coisas. Isso pode. Os primeiros beneficiários, sendo os investidores dos Estados Unidos, a nossa riqueza extraordinária é para eles. E aí diz ele, isso, palavras dele, o nacionalismo econômico deve ser impedido de todas as formas. Aqui é que entrou a associação sistemática do nacionalista local ao comunismo. Se eu sou nacionalista, eu sou um comunista ou eu sou um melancia, verde por fora. Verde por... Isso tudo pega e prejudica a ação dos nacionalistas aqui. E visando a hegemonia, ainda tem mais. Eles devem, isso aqui é terrível, proclamar, os americanos, o livre comércio e a iniciativa privada são incompatíveis com a disseminação de empresas estatais no mundo. Quer dizer, eles não querem, portanto, que aqui existam empresas estatais. Por quê? Porque elas são a espinha dorsal do desenvolvimento de todos os países do mundo. Todos. Todo o desenvolvimento de país poderoso foi baseado em Estado. Tem um nome de empresa estatal ou de agência estatal, tem 1000 formas de dar nomes a isso, mas é o Estado. Ele é fundamental para que o país seja desenvolvido e rico. A China provou isso agora. É um Estado comunista forte que pegou para si a tarefa de desenvolver a China, e o fez. O Japão, como nunca foi invadido, e sempre o Estado teve um papel fortíssimo associado à indústria, é um país desenvolvido. A Coreia é a mesma coisa. O Estado fortemente amparando a indústria. E, na ponta, sempre uma indústria privada, altamente competitiva, estribada no Estado, que é o que é a receita de todos. Da França, pode citar todos. Aqui não pode ser. Ele diz aqui, estatais, combater o poder estatal na economia. Próximo, por favor. Agora, o Trump, com essa carta, ele botou tudo isso a nu, de uma maneira meridianamente clara. Agora se pode ler a carta dele, porque tudo isso está escrito na carta dele, ou diretamente ou nas entrelinhas. Ele nos diz aí que ele ataca aqui dentro a justiça, a democracia do Brasil, e tenta subordinar o Brasil ao sistema jurídico dos Estados Unidos. É uma intenção assim, clara de intervenção política no Brasil, direta. Eles lá usam muito a expressão mudança de regime. Intervimos no país X para mudar o regime.
no Iraque ou na Síria, onde for, mudar o regime. Aqui, de uma outra forma, é isso, é intervir aqui dentro para alterar resultados de eleição, como é o caso explícito dele. Então, é uma intervenção. 50% de tarifa, e essas ameaças são uma intervenção na natureza das outras que aconteceram aqui no passado. Só que ele fala isso com clareza e diz por que é que ele quer, se as pessoas que ele está protegendo aqui forem lá e entregarem a rapadura nossa, ele libera isso aqui na mesma hora. Então, é uma intervenção. Demonstra que o livre comércio e a globalização eram válidas quando favoráveis aos americanos, à potência dominante. Porque, naturalmente, eu tendo muita produção de alta qualidade e barata, eu tenho que forçar o livre comércio para que o outro mercado abra-se aos meus produtos. Ele agora está fechando, porque eles perderam a indústria interna para os chineses. Então, estão fechando. Então, o livre comércio, que era algo sagrado, deixou de ser, passou a ser, obviamente, algo oportunista, revelado a ser como oportunista. E os valores americanos, respeito a leis, liberdade, democracia, valiam enquanto úteis aos americanos. Valem, se é útil, para mim, é. Aqui vem a história do rules-based, um mundo baseado em regras. Mas que regras são essas? As regras e leis americanas, julgado por cortes americanas. E revelou claramente, diante desse grosseiro ataque, revelou que nós tínhamos que ter indústria, ciência e engenharias fortes e autônomas. São pilares fundamentais de uma nação soberana. Nós teríamos que ter isso aqui. Não temos. E agora ressurgiu no Brasil o vilipendiado nacionalismo econômico, passou a ser falado por muita gente. Depois que ele colocou a sua carta na rua, o nacionalismo ganhou aqui no Brasil, felizmente, respeitabilidade. Eu estou vendo assim, pelo menos uma boa parte da população brasileira que pensa. E, naturalmente, revelou a necessidade do Brasil ter poderosas forças armadas, que dependem, por sua vez, de ciência, tecnologia e engenharia forte, indústria interna, para eu ter isso aqui. E outra coisa que acabamos de ver é que o direito é uma ficção. A força governa todas as coisas e os fortes dominam os fracos. Isso aqui é uma frase do livro do Reinhard Heydrich, Might is Right, que é uma coisa crua e muito antiga, mas perfeita hoje. Olhe-se o panorama do mundo e se vê massacres horríveis porque o outro é fraco, não tem arma, ele entra aqui e me mata, bombardeia. Eu tenho que ter capacidade de reagir diante do mundo que é extremamente cruel. Próximo. Um momento. E revelou também de forma crua que dentro do Brasil existem grupos ligados aos Estados Unidos, a ele, tramando contra nós. Quer dizer, são traidores do Brasil. E há uma necessidade do país se defender deles. Se não vendem tudo, tudo, entra aqui, muda até a língua, por favor, para agradar o próximo. Próximo, por favor. Bom, esses traidores incitaram uma agressão ao Brasil em benefício deles. E ele atacou a soberania do Brasil, a economia, as instituições e a democracia. Nossa, está sendo atacada por ele, por esse homem aqui, excitado ou incitado por este aqui. É óbvio que nada é de graça no mundo. Vai haver cobrança pelo serviço prestado. E vai haver o pagamento pelo serviço prestado. Eles já começaram a se manifestar interesses pelos minerais críticos do Brasil. Se o Brasil chegar lá e dizer, olha aqui, eu entrego para vocês os minerais críticos, ele, ok, abaixa a tarifa, porque tudo é prático. Baixa a tarifa, me dê o que eu quero. Bom, eu me lembrei, lendo aqui, do Joaquim Silvério dos Reis, o traidor da independência. O traidor, vamos dizer, icônico brasileiro. Próximo, por favor. Agora, esta fotografia, essa ilustração saiu no jornal
graphic, em inglês, com esse título, The Final Act of Humiliation, em 1896, em 29 de fevereiro. Isso aqui representa o rei Ashanti ajoelhado aos pés dos oficiais ingleses que acabavam, naquele momento, de tomar aquilo que hoje é Gana. Eles militarmente entraram lá e tomaram militarmente o país. Naquela época era na bruta. Ainda é assim, quando o país é muito fraco, ainda é na bruta. Aí foi na bruta. Eles foram lá, eles queriam um país e se tornou uma colônia deles daí para diante. Mas eles, para não matarem e atirarem, aí era tiro, massivamente na população, eles exigiram esta humilhação das autoridades máximas, que era o rei. E isso aqui foi retratado num desenho nesse jornal em inglês. Isso aqui é terrível. Os fortes querem que os fracos façam isso, entreguem as coisas para eles. Não vou dizer que hoje vão lamber botas, mas tem formas de lamber botas metafóricas, ou indiretas, ou sofisticadas. Próximo, por favor. Bom, o Brasil ele é riquíssimo. Ele tem uma grande fração da crosta terrestre. Ele é enorme, ele é metade da América do Sul. Isso representa minerais, alimentos, recursos naturais, que é a base de tudo, de todas as civilizações. Primeiro são os recursos naturais, o que a terra tem. Por isso é que a terra é disputada e defendida. Os portugueses conseguiram isso aqui para o Brasil. Bom, temos as elites e temos a população. Aqui, isso aqui funciona disfuncionalmente, é separado. A população, como veio de uma base local, de índios, de escravos, é uma população massiva e separada de elites que são muito europeias e muito ligadas ao mundo europeu, de onde muitos vieram. Então, há uma grande dissociação entre essas três partes da nacionalidade. Como transformar isso aqui num Brasil soberano, aquele que é capaz de desenvolver-se e dar uma qualidade de vida adequada à sua população? Como fazer essa transformação? É unir isso aqui, unir a elite à população, serem irmãos e unirem ao espaço físico do Brasil. O espaço físico para a população, para a elite, juntos. E aí sim se criar um Brasil soberano que é baseado nessa tríplice aliança: recursos naturais, população esclarecida e elites nacionalistas. Transformar isso aqui em uma elite nacionalista. O que é uma elite nacionalista? É uma elite do tipo francês, ou do tipo inglês, ou do tipo japonês, ou do tipo coreano, ou do tipo chinês, ou do tipo americano. Temos que ser uma elite nacionalista. E aí seremos grandes. E o que é ser grande? É não ter pobre nas ruas caindo, não ter tanto pobre. Eu sei que algumas pessoas acham que o país tem que ter pobre. Tá bom, mas tem pouquinho, não massas de pobres. Favelas que são vistas como uma coisa natural. Uma favela é folclórico, uma favela no Brasil. É folclórico. Eu subo numa favela, tiro fotos, vou para casa, mando para o exterior. Isso é uma aberração terrível. Na realidade, as favelas que se veem aqui, eu não vi na África do Sul, que era um regime de apartheid. Pelo menos lá eram acampamentos de obra, onde estavam lá os negros africanos. Não era uma favela aqui, toda suja. Quer dizer, eu estou falando um pouco livremente, porque eu também visitei lá uma favela e realmente aparecia as nossas. Tinha também. Mas não é uma coisa boa isso. Eu tenho que unir a elite com a população e com esses recursos, e aí eu posso ser rico e forte. E eu tendo uma população não pobre, eu tenho um mercado interno grande, 200 e tantos milhões. A população boa do Brasil, a população rica do Brasil, digamos assim, que normalmente é branca,
é muito numerosa. O Brasil é um dos maiores países de raça branca do mundo, é o Brasil. Parece que é o terceiro ou quarto. A população branca do Brasil é enorme. Então, o Brasil é enorme, racialmente, do seu ponto de vista branco. Tem uma imensa população de ex-índios, escravos, que está aqui, que é o mercado nosso. Se unir isso fraternalmente, e há muitos pontes de fraternidade entre nós. Nós temos muitas pontes de fraternidade. Os brasileiros não se odeiam visceralmente. Eles vivem bem. É usar isso para unir todo mundo. Agora, próximo, por favor. O Getúlio Vargas, que é um iluminado, ele trabalhou pela fundação de um Estado de desenvolvimento moderno brasileiro. Através de quê? Como é que um presidente, o líder, pode criar um Estado moderno no Brasil? Criando estatais poderosas para estruturar a economia e pendurada nessas estatais estruturantes as empresas privadas, que é como o Japão fez, como a China está fazendo. A China é comunista, criou as estatais, mas está cheia de empresas privadas, competitivas no mercado externo. O que quer dizer isso? Produtos com qualidade e sofisticação e atratividade, que os outros querem comprar. Os chineses fazem isso. Eu quero, meu telefone é chinês aqui, eu creio, eu sei, porque é tudo bem feito. Estrutura. Então, ele pensou dessa forma. E ele criou um BNDE, que não tinha S, a Fábrica Nacional de Motores, que fazia um caminhão fantástico, que circulava em todas as estradas do Brasil, a CSN, a CHESF, o IBGE, a Nacional de Aula, o Correio Aéreo Nacional, que foi a origem da fábrica, e um pouco adiante, o Clube de Engenharia foi ele que criou, o Clube de Engenharia, a Eletrobras, que foi... Foi ele, né? Olha, o João Goulart, que criou a Eletrobras, que era ele que começou. Foi finalizado aqui pelo Goulart. A Vale e a Petrobras. A Vale e a Petrobras, que converter minérios e petróleo em riquezas permanentes. Infraestrutura, desenvolvimento social, desenvolvimento científico, tecnológico e poder de defesa. A Vale sustentava empresa de engenharia enorme no Brasil, de consultoria, pesquisa a Vale sustentava. E a Vale, portanto, estava pronta para um grande salto. Falaremos disso mais adiante. Bom, próximo, por favor. Na mesma hora, criou essas empresas, houve uma forte reação, que é a doutrina Kennan, que estava viva nessa época, e está viva até hoje. Houve uma forte reação, houve inclusive, ela inseriu um agente na Vale. A Vale, para poder ser criada, teve que aceitar um agente dele, um superintendente dele lá dentro, e depois sucessor. Ele, muitas dificuldades, ele, todos sabemos, se matou, se suicidou em defesa dos seus princípios. Empresas estrangeiras entraram em massa na Amazônia. A US Steel descobre o Carajás. Este cavalheiro aqui, esse engenheiro, Francisco de Vasconcelos, compeliu a US Steel a se associar à Vale. Ele alertou ao Brasil por essa mega descoberta, que foi feita com sensores americanos, sensores aerotransportados de várias ordens. Estes sensores pré-mapearam uma região e, para lá, uma subsidiária local, a Meridional, foi com seus geólogos e tomaram posse daquilo. Ele, esse funcionário do departamento DNPM da época, Francisco de Vasconcelos, alertou ao general Albuquerque Lima, com o qual conversei sobre isso, e ele conseguiu movimentar a máquina governamental para colocar a Vale dentro do Carajás. Assim, o
Carajás foi feito. Mais adiante, o Geisel comprou a parte da Aerosystem, 50%. Eu participei de forma íntima disso aqui. Eu estou falando de coisas que eu conheço pessoalmente. E, mais adiante, aqui, esse senhor ele é colocado como presidente de novo da Vale. Ele era sócio de uma mineradora americana, sócio, e que tinha sido subsidiária em cadeia da Bethlehem Steel, Hana Mining, e, finalmente, ele aqui, através do Grupo Antunes. Ele era sócio acionista. Ele é colocado como presidente lá, e ele, então, vendeu 30% do patrimônio à Socapa, de cara, que eu impedi, desculpe a primeira pessoa, porque eu movimentei um grupo interno, que atacou isso aqui e conseguiu paralisar isso, porque eu embarquei no processo Severo Gomes, que eu conheci através de um primo meu, Paulo Mendes da Rocha, que era amigo dele em São Paulo, e me apresentou a ele. Ele abarcou a causa. Ele conseguiu promover aprovar o termo esse, comissão mista parlamentar de inquérito. Conseguiu. E a comissão começou a trabalhar, mas ela foi rapidamente influenciada e se transformou de comissão parlamentar para investigar a Vale numa comissão parlamentar para investigar as estatais. Eles já diluíram, água no chope. E, mais adiante, ele caiu junto com Ulisses Guimarães aqui. Eu tive inúmeras reuniões confidenciais com esse senhor, no aeroporto, na casa dele, e ele, então, movimentou lá. Ele fez uma investigação pessoal sobre isto aqui, dele. Eu mostrei, nós mostramos. Eu tinha alguns apoiadores nisso. Ele fez a investigação dele. Ele tirou as suas próprias conclusões. E, ao ver que tinham colocado água no chope e que a coisa estava se desmilinguindo, ele pediu demissão da relatoria, em protesto, escreveu um livro que está nas bancas aí, Companhia Vale do Rio Doce, uma investigação truncada. E o Colby Dennett escreveram um livro, The Conquest of the Amazon. Esse homem aqui, o Colby, era presidente da Associação dos Jornalistas Americanos, e escreveu um livro incrível que eu comprei em Washington, em frente ao FMI. Eu comprei esse livro aqui, em frente ao... E esse livro fala nessas questões que eu estou citando aqui em cima. Esse livro, ele diz que a UST foi direcionada para lá. Quer dizer, são eles. Esse livro eu comprei, repito, em Washington. É um excelente livro. Foi traduzido em português, está por aí. Bom, aí, o que acontece? E o FHC, em 95, ele dá a Vale. Ele privatizou o valor. Na realidade, o valor não foi ínfimo. O valor foi zero, como eu vou mostrar. Ele foi dado por valor zero para um banco brasileiro grande e outros associados. E aí, os estrangeiros hoje têm acima de 60% das ações disso aqui, e o resto está por aí. E é o terceiro maior produto exportado do Brasil, que era nosso. Vitória da doutrina Monroe, Kennan e do consenso de Washington. E de FHC. FHC, que cedeu isso. Um dos que foram protestar, eu não vou citar o nome, porque não me esfolo os lábios, ele falou, não foi porque eles pediram. Eles. Ele entregou. Quem foi para a rua protestar contra isso? O Brizola reuniu um grupo, foi lá. Mas o Brizola é um comunista, ele não é um nacionalista. O Brizola é um comunista, ele é rico, ele tem fazendas, tem empregados. Ele não é nacionalista. O termo é comunista.
E até hoje é assim. Ele ficou maldito, se fala nele aqui, é o homem que fez todos os males do Rio, até hoje. Ele foi para a rua protestar contra isso, aqui na praça onde estava a Bolsa, botou gente ali, mas não teve jeito. Por favor, o próximo. Bom, o que era Vale com o Carajás? Aqui é o Amapá, a Ilha de Marajó, a Baía de São Marcos. A Carajás está aqui, cerca de 900 quilômetros. Nós selecionamos os portos, construímos a ferrovia, desenvolvemos a mina, desenvolveu-se aqui um complexo de alumínio ao Brás e ao Norte, que era alimentado com bauxita da Vale e energia de Tucuruí. Então, era um complexo energético, metalúrgico, logístico, ferrovia, portuário. E aqui nós começamos a construir a Norte-Sul. Eu comecei a construir a Norte-Sul aqui. E coloquei, desde logo, a Vale transportando os grãos, desde logo. E por isso construímos aqui o polo de balsas, 1 milhão de toneladas por ano. Então, tinha a Vale, com esse dinheirão todo dela de minério, ela pagou isso tudo, os portos. O porto de Vila do Conde, eu determinei a localização dele lá, e para lá foi ao Brás e ao Norte. Tudo isso com dinheiro dos minérios. E, paralelamente a isso, o corpo de geólogos da Vale, na Docegel, eles fizeram uma coisa pelo Brasil extraordinária. Eles correram atrás do subsolo brasileiro, tomando posse de tudo que encontravam e pesquisando. Era um movimento de posse de soberania extraordinário, feito por geólogos brasileiros da Vale, da Docegel da Vale, com dinheiro da Vale. A Vale gastou aqui uns 100 milhões de dólares, na época, em pesquisas do subsolo. Então, nós tínhamos o subsolo, nós tínhamos tudo que era necessário para nos transformarmos já numa potência minero-metalúrgica mundial. A Vale era respeitada no mundo todo pela sua competência. E o pessoal de mercado da Vale tinham conquistado 1/4 do mercado mundial de minério de ferro. 1/4! Era uma obra em andamento extraordinária. Centenas de técnicos, principalmente engenheiros da Vale, trabalhando pelo Brasil e construindo isso aqui. Foi um momento glorioso como engenheiro, eu ter tido o privilégio de ter trabalhado com esse grupo. Mas tinha lá dentro gente traindo o processo, como nós mostramos. Bom, isso tudo... Esse período foi década eu estou falando isso aqui, década de 70, 70 a 80. O Geisel teve um papel definitivo, eu citei ele ali, na questão da... Os militares tiveram, o Albuquerque Lima e outros, eram nacionalistas, entendiam de soberania nacional, eram militares. Getúlio era civil, entendia de soberania. O Jango entendia de soberania, criou a Eletrobras. Como? O Severo Gomes, que está aqui, ajudou diretamente. Nacionalistas existiam e existem hoje. Estão aí. O Brasil está cheio de gente assim. Agora, próximo, por favor. Um momento, dá para voltar? Na hora em que o minério isso aqui tinha um certo valor lá no mato, digamos assim, a 800 quilômetros. No instante que a ferrovia ficou pronta e o porto, o valor disso aqui foi lá para não sei quanto, 40 bilhões de dólares, alguns estimam. Na época, foi um salto. Fez a ferrovia, um salto. Nós fizemos a ferrovia com o nosso dinheiro. A Vale financiava os seus projetos, ela vendia minério, ganhava dinheiro e financiava. Ou empenhava o contrato, fazia o empréstimo, botava em funcionamento o sistema e depois pagava. Ela tinha toda a credibilidade para fazer isso. Ela fazia isso. Tinha equipes de pessoas lá que faziam isso. Alguns são presentes aqui, de financistas que sabiam fazer essas coisas.
Bom, próximo, por favor. Ela era uma coisa gigantesca, tinha jazidas de todas as ordens, ferrovias, portos, um quarto do minério no mercado e um dos maiores produtores de alumínio do mundo. Aí aconteceu o seguinte, FHC, mais ou menos por aqui, década aí foi 90 e poucos, ele privatiza aqui. O preço do minério, na época, estava em $12. Aqui, cara, já estava pronto e funcionando. E eu fiz o planejamento estratégico, implantei o planejamento estratégico da Vale antes de sair da Vale e fazer a Ferrovia Norte-Sul. E no planejamento, nos cenários futuros, se previa que minério ia ser muito demandado pelos países, especialmente China, que iam se industrializar, iam fazer a infraestrutura. Nós prevíamos isso nos cenários. Bom, não deu outra. Foi privatizado com o preço a 12, tudo pronto funcionando. O preço chegou a 187, num pico. Aqui, nessa alta de preço, essa área aqui da curva, digamos, 100 bilhões de dólares de faturamento extra acima do patamar de lucro, 100 bilhões, lucro, estava tudo pronto, lucro. Esse lucro, imagine o seguinte, 50% disso daria para desfavelizar todo o Rio e mais algumas cidades do Brasil. Isso mostra a potência do subsolo brasileiro e a competência do Estado em explorá-lo. Bom, ela foi privatizada por 4 bilhões, mas ela vendeu o complexo de alumínio que estava dentro do bolo. E vendeu o complexo de alumínio que estava dentro do bolo por 4 bilhões. Mas vendeu para quê? Para uma empresa privada? Não, para uma empresa estatal norueguesa. Quer dizer, estatal aqui, Kenan não deixa. Ou melhor, ele protesta. Mas a Noruega não tem problema, até estatal. Que vem aqui e compra o complexo de alumínio por 4 bilhões. Então saiu de graça. Isso aqui eu não garanto, porque esse número... Mas desde a privatização, ela distribuiu mais de 200 bilhões de dólares aos acionistas. É dinheiro grosso, dá para livrar o Brasil de muitos dos seus problemas que afetam a base. E se eu subo com a base, eu subo com o mercado interno e subo, portanto, com o quê? Com a indústria interna. Então, é um desastre. Isso aqui foi um desastre. Próximo, por favor. Bom, o FMI, o Banco Mundial, o Tesouro dos Estados Unidos formaram o consenso de Washington, que era a redução do Estado, não ter as estatais. Era uma doutrina Kenan, mas mais atual, com a força atrás do FMI, do Banco Mundial, do Tesouro dos americanos. É a doutrina Kenan instrumentalizada para o agora da época. Muito bem. E chegou aqui uma geração de economistas vindos de universidades estrangeiras, aonde foram estudar, pagos pelo Estado brasileiro. E eles vieram com essas ideias de lá, que se lhes foi imputada. Então, com essa formação, eles idealizaram, legitimaram e operacionalizaram a privatização da Vale.
Bom, mas isso aqui é um detalhe, né, nesse contexto, que é um triste detalhe nessa tristíssima questão. Bom, o que aconteceu aqui foi que o Brasil, como se vê pelos volumes de dinheiro, que foi uma gigantesca perda de capacidade de investir no Brasil em infraestrutura. Inclusive, eu já tinha colocado, aos poucos, puxado a Vale para Norte-Sul. Já estavam os trens da Vale transportando pela Norte-Sul. Botei lá, e aquilo ia sendo empurrado. Era a equipe da Vale que trabalhava na Valec, que eu criei, era a equipe da Vale, ferroviária, que estava fazendo essa beleza de obra. Bom, tudo isso acabou. Bom, então nós tivemos isso aqui que foi terrível. Uma enorme redução na capacidade do Brasil mapear e planejar e controlar o subsolo, que era do CEGEL. O subsolo brasileiro era nosso. Essas informações todas de subsolo foram entregues junto com o resto por 4 bilhões de dólares, na verdade, de graça. Bom, o consórcio comprador incluía bancos, fundos ligados ao interesse do Reino Unido e grandes mineratoras globais estavam aqui no consórcio. Bom, atendeu aos interesses geoeconômicos dos Estados Unidos, essa operação, e reposicionou o Brasil como exportador primário subordinado. Próximo, por favor. Essa foi a lógica desse fato. Ah, mas que é a Vale? A Vale é do subsolo do Brasil. Foi criado por Getúlio para isto, que, revoltado com as pressões, deu um tiro no peito aqui. Quer dizer, não há nenhum respeito pela história do Brasil dessas pessoas que fazem isso. Eles não são brasileiros. Eles são outras pessoas. Eles são cidadãos do mundo. Mas aqui precisa de gente para cuidar daqui, como os chineses cuidam de si próprios. Bom, FHC privatiza a sua Vale, isso aqui saiu no Globo. Então não dá, você está mentindo. Não está no Globo. Ele disse o seguinte, sofisma, são raciocínios falsos que parecem verdadeiros, usados para distorcer fatos, etc. Ele disse o seguinte, o governo não tinha condições para ampliar os investimentos da Vale. Ora, a Vale fez o mega projeto de carreira sozinha. Então, mais do que dinheiro tinha. É uma mentira, mas ficou aí, na cabeça das pessoas. A Vale, como as telefônicas, era um instrumento de cobiça política. Não! Ela somente existia em razão da política brasileira. A política nacional que criou. Ela não era um instrumento de cobiça da política. Ela era um braço da política nacionalista brasileira. É sofisma, é essa. Agora veja, é sofisma, é distorcer fato, dar justificativas falsas. Sendo estatal, não tinha mobilidade, isso aqui, não rio, a gente não vamos rir, porque é caso de choro. Estatal não tinha mobilidade para funcionar, ela tinha conquistado 25%. Todo mundo, o mundo andava atrás da Vale, seguindo, e ela era do Estado. Ela estava submetida a muitas regras e pagava muito pouco imposto. 200 bilhões. O que é um imposto perto dos lucros? Quer dizer, é tudo isso para... Pode passar a próxima. Para induzir na cabeça das pessoas. E aí, agora vem os alto-falantes, os difusores disso que ele falou. Merval diz o seguinte, sofisma, a privatização tornou-a competitiva. Isso é uma mentira total, uma inverdade, publicada no jornal. É mentira. Passou. Arnaldo Nisquiel fala, Roberto Campos, são deles pensamentos memoráveis, como mais importante que as riquezas naturais são as riquezas artificiais da educação. Que maluquice! Uma loucura! Mas tá aí, mas eles falam porque estão ganhando alguma coisa. Não vão trabalhar de graça, assim. Este aqui, Rubem Novaes, privatize já. Brasileiros ilustres, como etc., mostraram os malefícios do monopólio estatal. Coisas erradas, são coisas estrategicamente erradas que retiram do país a sua capacidade de se desenvolver e são praticadas por todos os países ricos do mundo. Arnaldo e o Armínio Fraga
que é da Universidade, esse aqui é da Universidade de Chicago, esse é da de Princeton. Ele diz, não, o presidente declarou, tem que privatizar tudo. É radical. Próximo, por favor. Bom, a Embratel, ele também privatizou. Isso aqui foi uma coisa de cair o queixo, que é estratégico. As comunicações todas do Brasil, comunicações entre nós, banco, era tudo. O satélite foi passado para os Estados Unidos e por aí fora foi todo o resto. Embratel, ele privatizou. Privatizou não, ele cortou um dos pilares de soberania de um país. A China jamais entregaria aos Estados Unidos as suas comunicações a algo que eles não controlassem inteiramente. Não precisa ser do Estado, mas tem que ser controlado pelo Estado, e fortemente. Não precisa ser do Estado, mas tem que ser nacional, ou ter controle nacional. Próximo. A Eletrobras. Essa foi recente. Esse ministro aqui, University of Chicago, privatizaram em 2022 a Eletrobras. O governo tem 40%, mas não tem poder de controle sobre a Eletrobras. É a maior rede de transmissão de energia da América Latina, uma quantidade grande, era um sistema integrado nacional, ele distribui as cargas, é um coração estratégico do funcionamento da economia. Entregou o coração por algum dinheiro. Para que isso? Ninguém precisa desse dinheiro. Mas ele entregou. Bom, subsidiárias, Furnas, Eletronorte, Chester, Eletrosul, CEPEL. E a Itaipu Nacional, que é estratégica, ela é uma empresa que lida com um outro Estado do lado, agora é privado, lida com o Estado do Paraguai. Faz parte do pacote da Eletrobras. Aqui. E tem participações em interconexões com os vizinhos, Argentina, Uruguai, Paraguai, e controle dos reservatórios, usinas, que tem grandes volumes de água, que é onde está a energia estocada. Isso aqui foi uma catástrofe recente. Mas por quê? Porque vai ganhar 20, parece que foi 40 bilhões de dólares. Próximo, por favor. Agora vem a China. Isso aqui, essa privatização foi feita para fundos institucionais canadenses e de outros países. Aqui é a China. A China comprou uma quantidade enorme de grandes linhas de transmissão, de usinas. Próximo. Ou seja, a energia que movimenta o Brasil está na mão de estrangeiros. Agora, tem um lado disso tudo, é que todas essas empresas empregavam engenheiros brasileiros e engenheiras brasileiras em massa, formavam esses homens e essas mulheres. E a engenharia disso tudo era feita aqui. Agora a engenharia disso tudo não é mais feita aqui, não será. Será os centros tecnológicos disso tudo que é no exterior, não é mais aqui. Próximo, por favor. Bom, agora, a China, que está entrando aqui, as 10 instituições científicas mais produtivas do mundo, que produzem papers, segundo um ranking responsável, são essas daqui. São 10, 8 são chinesas. Harvard já está em segundo lugar, e aqui entra a Alemanha, no 9º. As outras são todas chinesas. Ou seja, eles estão avançando de forma avassaladora na geração da ciência e da tecnologia hoje. Imagina daqui a pouco. Hoje. As 10 passaram Harvard. Papers publicados em jornais de alta relevância. Estão aqui. E eles estão aqui dentro, controlando parte do sistema elétrico, entrando aqui em todos os escaninhos do Brasil, com essa potência de engenharia. Engenharia é fundamental a tudo isso que nós estamos falando. Engenharia sólida que o Brasil tinha. Bom, eles, inclusive, se especializaram em construção de infraestrutura, enquanto o Brasil desmantelou a sua competência de construção de infraestrutura pesada. O Brasil tinha essa competência, exportava, tinha empresa brasileira no Iraque, nos Estados Unidos, grandes construtores. Aqui,
A Lava Jato, por combater a corrupção, que é uma coisa, desmantelou a empresa. Combata-se a corrupção, vai desmantelar as empresas. E por isso é que não tem mais engenheiro aqui daqui a pouco. Se eu quiser fazer uma ferrovia, vinha um chinês fazer. Eu tinha em Carajás um exército de engenheiros que fariam ferrovia em qualquer lugar do mundo. Estavam fazendo, inclusive, no Iraque. Agora acabou. Agora é chinês que faz. Isso aconteceu. Bom, eles formam 6 a 14 vezes mais engenheiros do que o Brasil, dependendo do critério. Próximo, por favor. Francisco, qual é o nosso time aqui? É 8 horas, não é isso? Então é 8 horas. Eu passo. Bom, agora veja o seguinte. Nessa nova tela, o secretário de defesa, 2 secretários de defesa dos Estados Unidos nos alertam a nós dos perigos da China aqui. É a raiva. Eu também estou com raiva. Eu estou babando, né? Babando. Eu estou já escabujando, tem essa palavra. O problema é que eu não consigo falar sobre esse assunto de uma maneira calma. Me perdoe. Eu não consigo. Eu já tentei, treinei em casa, não vou ficar calmo. Não consigo. Bom, esses secretários de defesa, os 2, Mattis e agora esse Peter Hegseth, esse aqui declarou que aqui no quintal, que declarou que a América Latina é o quintal. Falou agora, ao criticar a crescente influência da China. O James Mattis diz que nós vamos perder a nossa soberania no mundo aceitando empréstimos e presentes da China, e que eles aqui estão muito presentes no setor de energia, etc. E aqui eu cito Shakespeare. Mas é estranho, frequentemente, para nos fazer o mal, os instrumentos das trevas nos dizem a verdade. E aí estão dizendo a verdade. A presença das estatais chinesas aqui nos colocam vulneráveis às sanções e crises. Imagina se eles querem alguma coisa aqui que já estão operando e nós não queremos. Eles dizem para nós o seguinte, olha, vocês cedam, senão eu paro de comprar grão de vocês. É exatamente o que os Estados Unidos estão fazendo. Exatamente. Está aqui os Estados Unidos fazendo isso agora. Então, se eu boto eles controlando meu sistema energético ou de telecomunicações, e eu vendo meus grãos para ele me tem na mão totalmente. E por que eu sou importante para a China? Porque eu sou grande, eu tenho uma área enorme. Então, eu posso plantar, produzir grão, carne, o que precisa, minério de todos os tipos. E eles sabem disso. Ou alguém pensa que eles não estão com isso tudo planejado. Alguém vai pensar isso? Só as crianças que ainda não aprenderam a ler, talvez, que até as outras que já aprenderam não podem pensar isso. Bom, aí as multinacionais estrangeiras podem ser usadas como extensão da política externa, e são reconhecidamente usadas. Um general chinês, comentando sobre o nacionalismo econômico na China, recentemente disse, na China não existe linha divisória entre empresa e país. Então, se eu estou com as estatais chinesas aqui, eu estou com o governo chinês com a mão na tomada, daqui a pouco, do Brasil. Bom, próximo, por favor. Agora vem um conceito que está sendo que surgiu. Na Foreign Affairs surgiu um artigo falando sobre o conceito de a ascensão da corrupção estratégica. Como os Estados transformaram a corrupção em arma. Reconhecido pela Foreign Affairs, que é uma revista de altíssima, respeitadíssima no mundo da política internacional e dos estudos estratégicos. A corrupção estratégica é dirigida é uma arma dirigida, pode ser, de uma nação contra a outra, em favor de seus objetivos estratégicos. Ela leva ao crime de lesa pátria, quer dizer, prejudicar a soberania para favorecer o outro. Ela age desta forma. O combate a ela tem que ser estratégia de segurança nacional. O combate a esta corrupção
questão de segurança nacional. E tem que fazer parte de um projeto soberanista. É combater a corrupção estratégica. O Canadá está atento a isso, a França, todo mundo está combatendo. E tem artigos sobre isso já acadêmicos, como esse. Os estados investem em subornos, contratos vantajosos. Imagina eu privatizando estatais. É um contrato ultra vantajoso. Quando eu privatizo uma estatal, eu, corrupto, fico riquíssimo, do dia para a noite. E eu estou vendo isso no Brasil a 3x2, como todo mundo que olha e quer ver. A pessoa precisa querer ver. Se eu olho e não quero ver, aí é outra coisa. Se eu quero ver, eu vejo. Isso aqui acontece o tempo todo. Ele coopta elites empresariais e políticas nos outros países. Aqui a China já levou caravanas de deputados para a China, já volta e meia leva uma caravana de deputados, de políticos para lá. E isso aí implica em quê? E eles, então, influem em decisões políticas. E isso aqui semeia divisões internas para criar dependência econômica, protege interesses estrangeiros, etc. Por favor, ao próximo. Esse tipo de corrupção está em pleno exercício atual. O Luiz Roberto, ministro Barroso, fez aquela declaração devastadora, segundo o Globo. São termos do Globo. Corrupção, diz ele, parte central de um pacto oligárquico de saque ao Estado brasileiro, envolvendo boa parte do grande empresariado, da burocracia estatal e da classe política. Palavras do ministro Luiz Roberto Barroso. Enquetes recentes mostram que 78% dos brasileiros acreditam que há corrupção generalizada no governo federal, 66% não confiam no Congresso, 55% acham que o judiciário protege políticos poderosos. E a Transparência Internacional, o índice de 2024, bota o Brasil na 104ª posição entre 180 países em corrupção. Ele tem a nota de 36 no índice e está na 104ª. A Dinamarca tem a nota de 90% e está no primeiro lugar do mundo. Não corrupção. É um país considerado não corrupto. O Chile está aqui com a nota de 66 e na escala dos países em 29ª posição. O Brasil é considerado um país muito corrupto. Bom, e diz aqui o Larry Diamond, que é um respeitado e atual sociólogo político americano, reconhece isso aqui, que a corrupção endêmica em grande escala representa a ameaça interna maior, mais urgente à democracia e a torna mais vulnerável à subversão externa. Perfeito. Ele reconhece lá, nós sabemos aqui que isso está acontecendo aqui agora. E lá também. É um dos países grandes, um dos grandes países onde há corrupção. Inclusive, nessa escala, eu não o coloquei, ele está mais para baixo. Tá. Ele nessa escala aparece por aqui. Próximo, por favor. Eu não botei para não parecer anti-americanista. Bom, a soberania nossa, com Getúlio e as estatais, ela cresceu muito. A capacidade nossa de sermos um país rico cresceu muito. Ele criou aquelas várias estatais que foram sendo desmontadas, a soberania cai, a engenharia que crescia em número e qualidade muito alta de empresas de engenheiros também caindo, e isso aqui pode ou continuar a cair, ou nós darmos uma guinada soberanista para o alto. Isso aqui é possível. É possível porque tem todos os elementos aqui dentro para isso. Nós temos todos os elementos no Brasil para uma guinada soberanista, e não para um declínio para o fundo. Bom, próximo, por favor. Nós temos capacidade para essa guinada. O Brasil está aqui, a população está ali, eu separei aqui a classe média e aqui a elite. A elite é muito penetrada por esses interesses, muito penetrada. E a corrupção estratégica funciona aqui dentro. Ela funciona muito. Então, aqui dentro, na elite, existe esse problema da presença do interesse estrangeiro, por vários modos,
pressões e meios na elite. A classe média ela é meio desorientada e alienada, e ela é cooptada pelas redes de informação existentes para ou ficar numa anomia ou até apoiar coisas contra nós. Isso é muito comum hoje em dia. Há uma barragem de desinformação que vem daqui para ela. E ela, então, acaba aqui aplaudindo e apoiando. A população é marginalizada. Ela não pertence a esse universo onde essas coisas circulam. Ela luta pela própria vida e vive mal, muita gente. A classe média, mais ou menos. Bom, é um conjunto dissociado, 1, 2, 3, 4, dissociado muito penetrado. E, portanto, a capacidade dele promover a melhoria especialmente desta camada aqui, é muito baixa. Tem pouca capacidade. Bom, perene subdesenvolvimento. E aqui, os filhos já aprendem inglês na escola e se almeja mandados para o exterior. É o sonho da família de classe média que vai bem. Vai para o exterior. Aprende inglês, meu filho, e já estuda em escolas aqui, bilíngues, e vai para o exterior. Os melhores, os mais bem dotados, então, realmente chupados para o exterior, é o brain drain. E aí essa coisa fica assim. Próximo, por favor. A solução é a seguinte, é unir a população com os seus recursos e com a elite, unir os três. Por quê? E por que isso é possível? Porque existem sementes nacionalistas. Eu acho que eu pulei uma, não? Incrível. Pode passar. Volta, eu esqueci de mencionar aqui. Aqui eu já coloquei, aqui mesmo nessa circunstância atual, existem sementes nacionalistas importantes nas elites, em todos os ramos, na indústria, na política, na academia, no jornalismo, dos escritores, dos artistas. Existem aqui sementes nacionalistas importantes. Aqui na população devem existir sementes também. Tem gente aqui que pensa o Brasil e sabe das coisas, ou sabe razoavelmente, ou quer saber. E na classe média a mesma coisa. Então, estas sementes, agora próximo, por favor, elas são a salvação da lavoura, porque elas podem ser unidas num projeto suprapartidário de nacionalismo, soberania, promover uma tríplice união, recursos, elite e povo, em prol disto, criar um projeto viável para o Brasil, criar um projeto de comunicação que atinja as várias camadas de comunicação, artístico, cultural, técnico, apropriado para os diferentes segmentos, mas com uma orientação soberanista, apartidária e democrática. Acadêmicos e democrático, pela iniciativa privada, pelas estatais adequadas, não chamar estatal. Quem gosta de estatal aqui é comunista. Essas bobagens, é acabar com esse discurso, não é acabar, esse discurso continuará, é criar um contradiscurso. E nós tivemos grandes heróis que têm que ser recuperados, o Bonifácio de Andrade e Silva, Tiradentes, Caxias e Brizola. Se eu falo Brizola, algum de nós é comunista. Se eu elogio, né, automático, ele é comunista. Se eu elogio o João Goulart, que era rico, não, ele é comunista. Então não tem jeito, eu sou chamado de comunista 3x2, pela direita e pela esquerda de um burguês rico. Então eu corro para lá e corro para lá. E assim é a comunicação brasileira. Ou eu sou um burguês, para a esquerda, ou eu sou um comunista, para a direita. Eu sou um nacionalista, soberanista. Eu tenho certeza que eu posso ser muito grande nesse Brasil, porque eu fui educado profissionalmente dentro de uma empresa que era isto, era soberania pura pelo Brasil. Eu e centenas de profissionais. Próximo, por favor. Bom, hein? Volta.
Obrigado. Aqui, a comunicação é importantíssima. É criar um movimento nacionalista de massa, de comunicação, dirigido nas linguagens adequadas à elite, nas linguagens adequadas à população e nas linguagens adequadas à classe média, para que todos lutem por si dentro de um país soberano. Cada um vai entender que é do máximo interesse ser soberano, para ele ter comida, emprego, boa casa, para que todos, para que a classe média tenha bons empregos aqui, para que os cientistas fiquem aqui dentro, para que os industriais nacionalistas, e não há aqui nenhuma xenofobia, que venham também associações com estrangeiros à vontade, mas dentro deste contexto de criar um Brasil desse tipo que falamos aqui, que entendemos. A partir daí você está tentando abrir uma porta para que alguma coisa possa acontecer. Isso. Para não ficar chorando até morrer. Para morrer satisfeito, sorrindo. Ele morreu satisfeito que o Brasil é soberanista. Próximo, por favor. Bom, essa união é suprapartidária dessas sementes nacionalistas que estão aí dentro, na elite, na população e na classe. É unir estas sementes, jornalistas, comunicadores, sociólogos, psicólogos, religiosos, embarcados religiosos, que o programa é um projeto de soberania para individual e, na soma da soberania individual, surge a soberania nacional. E baseado sempre nessa tríplice aliança, elite, população e recursos, formulando, aqui nesse grupo, as sementes, né, formulando um projeto de Brasil soberano, capaz de promover esse desiderato do qual falamos. E aqui também sai daqui um projeto de comunicação de massa, sensível às diferentes audiências, formando-se aqui também uma onda de agentes em prol da soberania, transmitindo isso para a sociedade, governo e população, e provocando aqui a emergência de uma resposta política, de um pró-projeto soberano. Por aqui se promove a emergência de uma política soberana, e que penetra e constituirá o parlamento, a sociedade. O governo, o parlamento é uma sociedade soberanista. E já, desde logo, influenciar e já ir construindo imediatamente uma bancada soberanista. Porque temos soberanistas, nacionalistas, tanto à esquerda quanto à direita, que querem um Brasil. Então, já procurar e formar uma bancada multipartidária, suprapartidária, em prol, desde já começar a semear isso lá. E enquanto se acultura a sociedade numa cultura soberanista. A palavra soberanista não é neologismo, ela existe no dicionário. É um paralelo ao nacionalismo, mas eu acho que é mais forte. É um soberanismo. Próximo. Já posso mudar, Euclides? Por favor. Bom, agora, a questão da indústria, ciência e engenharia são essenciais para a soberania. Isso está sendo desmontado gradualmente no Brasil. Isso aqui é vital, é um pilar central da soberania. É a engenharia, a ciência, a matemática, STEM, Science, Technology, matemática. Esse conjunto é fundamental para um país, está na base, é um tijolo, pedra fundamental. E nós estamos aqui no clube de engenharia. Isto é fundamental. Engenharia própria, ciência própria, tecnologia própria, matemáticas, são fundamentais para se criar um país soberano. E tem que ser daqui. Tanto que os chineses estão com aquela maravilha que nós mostramos ali, de estarem hoje no topo do mundo, nas 10 mais importantes organizações produtoras disso no planeta. Bom, aqui se criar uma política científica industrial, política de Estado nacionalista. O Brasil tem que ter uma política de Estado nacionalista que use recursos naturais, também para uma infraestrutura adequada, caminhando para uma industrialização própria
E aqui por baixo, excelência em escolas, universidades, naturalmente com recursos naturais, ajudando, excelência em ciência, tecnologia e engenharia, e tudo isso funcionando e criando um país desenvolvido. A engenharia sempre configurou o mundo, é ela que configura celulares, internet, é a engenharia. Eu tenho que ter uma super engenharia aqui. Eu sou grande, eu tenho 215 milhões de habitantes. Eu tenho que formar muitos engenheiros e bons e empregá-los aqui. Bom, e proteger a indústria até a maturidade e abri-la depois para o exterior. E ela sobrevive ou não. É uma indústria privada. Criá-la. Assim fez todo mundo. Eles, quando nutriram a indústria, depois abriram para o mundo. Se ela sobrevive, ela vai em frente. Se não sobrevive, ela acaba. Fazer a mesma coisa aqui. Não é proteger a indústria nacional eternamente, é proteger a nascente da indústria e fazê-la ser eficiente, colocando-a à prova no mercado internacional. Então, é um projeto de iniciativa privada, mas baseado em engenharia, ciência e tecnologia. Por isso é que os chineses estão produzindo tanta ciência e tanta tecnologia, porque o futuro é deles, eles vão construir o futuro, os produtos que todo mundo vai comprar. Próximo, por favor. Bom, aqui está o brigadeiro Montenegro, que fundou o CTA e o ITA. Aqui está o almirante Othon, que nos deu o domínio da energia, da concentração do urânio. Eu só estou botando pessoas aqui assim, desse jaez, desse calibre, para mostrar que nós temos essas pessoas aqui dentro aos montes. Tem que reuni-las num projeto soberano. E, no caso aqui específico, de ciência, tecnologia e engenharia. E criar aqui uma geração contínua de inovação, que gera novas empresas, novos sistemas de gestão de governo e progride continuamente. Isso é possível fazer, nós já fizemos. Próximo, por favor. Agora vejam o seguinte, o Japão e a Alemanha, eles foram destruídos totalmente. A guerra destruiu, mas eles se recompuseram e são potências. O porquê? Porque a cabeça deles está aculturada no nacionalismo e na competência, no fazer bem. Eles têm essa cabeça, eles são assim, eles são educados pela cultura local para serem isso. A expressão da soberania que eles demonstram hoje vem disto. Então nós temos que criar isso aqui. A criança tem que ser aculturada nesta direção. É lá na origem. Isso tem que ser um programa de segurança, não é de segurança, de soberania nacional. É pegar lá embaixo. E isso é que se propõe naquele esquema que eu coloquei ali na tela. Agora, o que o Japão, derrotado e ocupado pelos Estados Unidos, ele se preocupou? Impedir a colonização econômica. Era projeto de Estado japonês. E japonês bombardeado e destruído. Isso aqui ficou lá. Não impedir essa colonização. Impedir que empresas estratégicas sejam sufocadas. Eles fizeram isso. Isso na década de 40 já. E encorajar a competição no mercado externo das empresas, pequenas e médias, que a força do Japão começou aí. Por que não repetir? Não é porque, a pergunta é errada. Temos que repetir. E produzir manufatura de alto valor agregado, coisas complexas, que geram muito. Projeto japonês. E formar estudantes competentes para uma sociedade industrial avançada. Quer dizer, o receita está aqui. Esse é um exemplo japonês. Próximo, por favor. Agora tem um exemplo norueguês atual. Estatal. A Noruega tem o petróleo do Mar do Norte. Estatalmente, aproveitou-se dele e construiu o maior fundo soberano do mundo. Hoje é mais de $1 trilhão, com o dinheiro do petróleo deles, por uma estatal deles. Explora petróleo, vende, bota o dinheiro num fundo soberano e não dispersa com bobagens por aí. Eles criaram essa massa aqui, que chega agora no Brasil e compra da Vale, privatizada, o complexo de alumínio. E a estatal deles hoje possui o nosso complexo de alumínio. E é tudo com dinheiro
de estatal norueguesa. Nós não podemos ter estatal porque Canon não quer, aquelas coisas todas. Bom, então, hoje, eles, diz a Zolberg, cada um já nasce com 190 mil dólares per capita no Banco Soberano. Aqui, a gigante de mineração, que é estatal, adquiriu mais fosfato e nióbio no Brasil, já está aqui dentro. Agora, você vê, se a gigante de mineração está aqui dentro, ela não está produzindo só fosfato e nióbio, ela está conhecendo todo o resto. Próximo, por favor. Agora, a questão da mente. Nós temos que criar aqui uma mente soberana na massa brasileira, que hoje não é mais uma mente soberana, porque foi humilhada continuamente. Tem piadinhas sobre o Brasil correndo, sobre a criação do povo brasileiro, que o Cristo criou essa maravilha aqui, mas botou um povinho. Isso falado pela elite nossa. E eu enfrentei, nas minhas campanhas aí pelas ferrovias, racismo interno desse tipo, à vontade. Nordestino lá em cima, não vem para cá. Eu não vou entrar nesses detalhes que são imundos, mas existe isso aqui. Nós temos que unir todo mundo. Tem que mudar a cabeça interna, criar uma cabeça soberana, não penetrada por essas historinhas que são constantes, sutilmente e de forma subliminar, colocadas na nossa cabeça para criar um povo submisso, incapaz de reagir e que, quando fica mais rico um pouco, quer ir para a Europa, quer ir para os Estados Unidos trabalhar lá. Próximo, por favor. Bom, elevar, hoje nossa per capita está aqui, 23 mil. O de Portugal está aqui, o per capita português, 77. É uma projeção para daqui a 2 décadas e meia. Portugal estará com 77 mil. Portugal. Hoje é 50 mil, aqui hoje é 23 mil, metade. O Brasil... Não, mas isso aqui é PPP, é poder de compra equivalente, não é nominal. Não tem poder de compra equivalente? Não chega a 23 mil em poder de compra? Em poder de compra equivalente? Está em 10 mil? Mas não é nominal. É poder de compra equivalente. Bom, eu espero que eu esteja certo, você errado. E para o bem do Brasil. Eu sempre fazia a relação com os Estados Unidos. Bom, Porque a gente tinha que passar um décimo dele. Bom, vamos fazer o seguinte. Isso aqui, então, pode ser até pior. Então, vamos levar isso para um nível de Portugal daqui a 25 anos. Vamos fazer esse crescimento em 2 décadas e meia. É possível? É, se o Brasil for soberano. Bom, vamos criar um fundo soberano. Como? Usar os recursos naturais dentro do fundo, passar a usar os nossos recursos dentro de um fundo soberano. Podemos entrar em detalhe sobre isso depois. Aumentar a produtividade da economia. Como? De uma forma direta. Eu estou sendo prático. Tem vários outros meios de fazê-lo. Eu estou citando 2 que eu tenho certo conhecimento. Melhorando a matriz de transporte, racionalizando. Isso aqui pode nos dar mais 3% ao ano, sobre a base de 2,5% projetada nos 25 anos. Aí daria 5,5%. Daria para fazer esse salto, se a matemática minha está certa, em 25 anos. Impossível não é, é preciso ser soberano. Próximo, por favor. Agora, a questão da matriz de transporte, eu não vou elaborar esse assunto aqui agora. A nossa é basicamente rodoviária. Isso aqui nos rouba muito em produtividade empresarial. Próximo, por favor. Claro, tudo. Produtividade e capacidade. A China é rodoviário nosso 61%, chinês 35%. Ferroviário 20%, 50%, 55% chinês. E por aí afora vai. Agora, isso está aqui. A nossa infraestrutura é muito ruim. O Fórum Econômico Mundial nos classifica lá embaixo, em qualidade. Próximo, por favor. Quer dizer, nós estamos muito mal em relação à China. Agora, em relação ao mundo todo. Agora, o próximo.
Se nós modificarmos a nossa... Isso é uma simulação que eu fiz. Se modificarmos a nossa, mais ou menos isso, passar de 10%, que é o valor atual, se eu tiro a Vale, porque se eu coloco o transporte interno que é pesadíssimo, aí eu distorço o modelo. Se eu tiro fora o da Vale, o nosso transporte da carga geral fica em 10% só. Aí a rodovia vai para 70%, navegação 11%. Isso aqui é importante. Se eu triplico a navegação, dobro ferrovia e reduzo a metade, ou menos, a rodovia, eu posso baixar do patamar alto, onde eu tenho um custo de transporte mais ou menos o dobro dos outros países, o dobro, o interno. Se eu baixo isso para cá, eu já tenho um ganho de produtividade empresarial enorme. Estimamos esse ganho, que a normalização desse transporte nos dá 2 a 3% de PIB a mais por ano. Isso aqui são várias fontes que convergem para esse número. Os Estados Unidos, nos zonas do interior, consideram o transporte deles como um fator fundamental para a produtividade das empresas americanas. É óbvio, tudo que eu produzo, eu vou por caminhão por estradas difíceis, norte, sul, milhares de quilômetros. Então, se eu corrijo esse defeito, que não é um defeito por ignorância brasileira, porque nós somos capazes de construir a Embraer, aviões pelo mundo todo, que é um produto complexo, e aeroportos, e sistemas de controle. É muito complicado o transporte aéreo. Eu poderia fazer com facilidade isto aqui. Inclusive, em Carajás, nós construímos muito bem 800, 900 quilômetros, em condições excelentes de construção. Ferrovia. Então, eu não sabia. Nós tínhamos o Brasil inteiro postado. Tínhamos, mas olha aqui, matriz de transporte com ênfase rodoviária, nesse governo. Foi implantado pelos Estados Unidos. Eles acabaram com a Fábrica Nacional de Motores e acabaram com as ferrovias. E privilegiaram as rodovias. Isso tem livros sobre isso, mostrando que isso foi feito na Califórnia, em Los Angeles. Livro na Escola de Engenharia. Mostrando que eles fizeram isso lá. Eles acabaram com a ferrovia naquela região, por influência da indústria automobilística e da indústria de petróleo. Terminou essa cala. Depois eu faço uma gravação isolada aqui, se eu tiver força. Bom, eu então, corrigindo os transportes, eu solto a força das empresas. Agora, tem um macete brasileiro que eu acho estupendo e facílimo de resolver isso aqui, e barato. Próximo, por favor. Acontece que... Bom, e aqui é o seguinte, eu poderia, portanto, crescer em 25 anos quase que um PIB a mais atual, e com ganhos enormes. Eu não vou entrar mais em detalhe aqui, em energia, em acidentes, emissão de carbono, empregos, mortes em estradas. Isso aqui é uma simulação que foi feita mostrando as vantagens dessa nova matriz. Próximo, por favor. Aqui, o Brasil, a solução brasileira, são quase 8 mil quilômetros. O grosso da população está aqui. 42% da população está por aqui, 28% aqui, 14% aqui e PIB. 17, 53 e 10. E 14. Próximo ao Atlântico, população 92% e 89% do PIB estão próximos da costa. Então, se eu melhorar os portos, incentivar o tema isso, a navegação, inclusive, paralelamente, fazendo navios, como já se fazia no passado, incentivar, ensinar, usar os mecanismos modernos de controle de tráfego que estão aí, o GPS, o diabo. Eu boto já a nossa matriz muito melhor e mais barata, porque são 8 mil quilômetros. Eu baixo o custo de transporte se eu levar o Brasil para o mar. Inclusive, um dos presidentes da República nossa veio pelo mar, que foi o Itamar Franco. Tinha o Lloyd. Nós estávamos indo, mas demos um passo atrás violento para favorecer a indústria do transporte rodoviário, de cargas especialmente. Foi feito de propósito.
E, repito, há livros, eu não estou imaginando, tem livros mostrando que foi assim lá nos Estados Unidos e informando e sugerindo que foi o que aconteceu aqui. Então, eu posso ter um ganho grande de produtividade aqui, e se eu pegar os minérios que ainda temos e olhar os contratos de concessão que foram feitos e dar uma melhorada neles, eu posso construir um fundo soberano aqui e transformar o Brasil em 25 anos com aquela campanha soberanista. Por favor, próximo. Bom, isso aqui é para mostrar que é possível a campanha soberanista. E eu consegui reunir para, simplesmente, unir duas ferrovias entre Brasília e Vitória e fazer dali um corredor. Eu consegui mobilizar as forças políticas que aqui estão nessa mesa. São vice-presidente da República, governadores de todos os matizes políticos, de 11 estados, uma bancada, uma frente parlamentar com 130 parlamentares. Tudo isso para fazer funcionar uma ferrovia, duas ferrovias em série entre Brasília e Vitória, entre o centro do Brasil e Vitória, que eram impedidas de se comunicar por corrupção massiva. Empresa de transportes, uma, ela tinha corrompido todo mundo e pagou todo mundo. Ela distribuía dinheiro aí até há anos. Nós chegamos e resolvemos isso aqui em 2 anos, lá no Espírito Santo, reunindo esse grupo. Então, esses grupos existem no Brasil e, portanto, me dá a certeza de que essa campanha que eu estou propondo, ela prosperará. Próximo, por favor. Bom. Depois dessa magnífica exposição, eu só lamento que os membros aí do Clube de Engenharia, do CREA, do Sindicato dos Engenheiros, da Academia Nacional de Engenharia, não tenham se deslocado para poder absorver tudo isso de importante que foi dito, que coincide, aqui no caso do Clube de Engenharia, com a diretriz. Eu, desde que fui eleito para esse meu 3º mandato, nós temos tentado lutar pela soberania nacional, não com tantos conhecimentos como os que a gente recebeu aqui agora, que nos deixam, de um lado, tristíssimos e, de outro, animados na luta pela soberania da nação brasileira. Essa é a diretriz principal da nossa 3ª gestão aqui no Clube de Engenharia. E se o nosso professor e amigo concordar, o Clube de Engenharia está pronto para tentar servir de base para o lançamento disso. Eu tinha pensado e fui aprovado aí no nosso conselho, né, porque o presidente preside um conselho e uma diretoria, de nós nos reunirmos aos clubes de engenharia, institutos de engenharia, ao longo de todo o Brasil, e botar também o sistema CONFEA-CREA, que tem representante em todos os estados da federação. Eu agora, recentemente, fui nomeado para essa reforma do grupo do Conselhão. Então, eu vejo no Conselhão uma oportunidade que veio na minha mão não por acaso. Quer dizer, eu posso tentar ajudar, no sentido amplo da palavra, né, a parte modesta, né, que é justamente ser a sede desse trabalho e reunir essas entidades. A conferência está sendo trabalhada para isso, mas eu acho que a gente inserir também na conferência, tudo bem. Eu acho que a gente deve levar esse rumo adiante, sob o comando técnico do nosso presidente emérito, acho eu. E as demais instituições vão comungar no berço do soerguimento dessa luta. Então, essa é uma proposta que, se o nosso querido Paulo Vivaco concordar, nós podemos começar a partir de amanhã, para dar ênfase ao que eu estou dizendo aqui, para a gente levar adiante. Nós não temos tempo a perder.
Nós não somos jovens, nem ele, nem eu. Meu mandato vai terminar daqui a 2 anos e alguns meses, tá? E eu tenho essa oportunidade de levar isso a Brasília. Nós vamos ter, dia 5, uma reunião com o presidente da República. Quer dizer, um dia inteiro de reunião. Então, a gente pode já... Eu não sei nem qual é a liberdade que eu vou ter de falar, com acesso a quem. Eu soube que todos os ministros estarão presentes nessa reunião. Eu não sei se todos esses membros, não sei nem quantos membros são, sei apenas que os novos membros estão substituindo 50 membros desse comitê. Então, eu coloco o Clube de Engenharia, o Instituto Brasileiro de Estudos Políticos, que eu presido também, e lá o presidente emérito é o nosso nosso ministro Amaral, Roberto Amaral, né? Também pode nos ajudar muito, e prosseguirmos nessa luta que ele tão bem delineou aqui. Você gostaria de dizer alguma coisa? Em primeiro lugar, eu aceito qualquer participação com grande vontade, em primeiro ponto. Segundo, que eu acredito piamente que isso aqui é possível. Hoje nós temos redes de comunicação fartas, todo mundo tem celular, e se eu conseguir fazer os discursos adequados, moldados para cada segmento da população, e colocar isso em redes, e com artistas e celebridades, pessoas que atraiam públicos, tem esses nomes aí de influencers, eu colocar essas pessoas juntas, nacionalistas, num discurso adequado dentro da cabeça da juventude, nós modificamos o Brasil, porque o Brasil nasce na cabeça dos jovens. Muito bem. Como dizia o meu patrão, professor Antônio José da Costa Nunes, uma conferência para ser imortal não precisa ser eterna. O conferencista está cansado, disse um pouco do que ele tinha para dizer, mas foram 2 horas de exposição e é brilhante. Então, eu queria reiterar os meus agradecimentos e podemos fazer uma segunda etapa da sua visita, além dos nossos encontros em paralelo, para a gente traçar uma linha de ação, né? Eu vou lhe convidar para uma reunião de diretoria para nós conversarmos sobre isso. Excelente, muito bom. Ok? Eu só tinha mais uma observação rápida. Ou não? Primeiro, agradecer essa grande gentileza do meu amigo, Francis, por promover esse evento, e também me permitindo uma manifestação mais pessoal e familiar, ressaltar, trazer à tona aqui nessa plateia a presença de um brilhante engenheiro, meu colega de turma, grande executivo da Vale, e que hoje produz um maravilhoso vinho em Mendoza. E é um dos principais conhecedores desse nobre assunto no Brasil, que é o Euclides Penedo Borges. Aqui presente. Seja bem-vindo. Recomendo, hein? Recomendo. Muito obrigado. Presidente, eu aproveito então para fazer duas observações. A primeira é que eu entendo que a palestra foi gravada e que, portanto, vai ser colocada à disposição de todos os sócios do Clube de Engenharia, imagino. Sem não? dúvida, sim. Sim. A primeira coisa é que o público não pode ser isso daqui, tem que ser um público muito maior do que o que foi, né? E a segunda é que, aí me dirigindo ao palestrante, a palavra soberania hoje tem muito mais força do que a palavra nacionalismo, de forma que eu acho que você pode dar mais importância a essa palavra do que a palavra nacionalismo na sua palestra. Isso. Então, antes de encerrar, eu queria aproveitar o ensejo de ter essa restrita, porém seleta audiência, para anunciar que nós estamos organizando, já está organizado e vai se iniciar agora dia 4, um encontro
designado Clima em Foco, Engenharia e Soluções. É um evento gratuito, né? O interesse nosso é simplesmente discutir esse assunto. Nós vamos, no dia 4 de agosto, tratar de engenharia, inovação, sustentabilidade e mudanças climáticas. No dia seguinte, dia 5/8, tratar de emergências do clima, obras públicas e soluções baseadas na natureza. No dia 12/8, soluções para habitações populares e economia circular. No dia 19, cidades inteligentes e soluções inclusivas. E no dia 19, vamos tratar de baixo impacto, baixo carbono, engenharia, inovação e tecnologia. Quem se interessar ou convidar alguém que possa se interessar, pode se inscrever gratuitamente pelo Simpla e participar desse diálogo fundamental para o futuro sustentável das cidades. Então, está aí, seria interessante divulgar esse evento que tem o objetivo de ser um encontro nacional, né? Que o Clube de Engenharia é uma entidade nacional, né? Fundada, eu falei que Getúlio forneceu o primeiro patrimônio, tem até o retrato dele na sala da presidência, deu um terreno, que o Clube de Engenharia, então, vendeu o terreno e comprou esse daqui e levantou esse prédio, que é de propriedade do Clube de Engenharia. E é um órgão nacional. Eu hoje já registrei o tema Clube de Engenharia do Brasil. Isso foi em 1800, sede do Império, e o primeiro clube de engenharia, o Instituto de Engenharia, foi o de São Paulo, que foi fundado em 1936, portanto, 56 anos depois do Clube de Engenharia. Então, ele, como clube de engenharia, pode ser o cerne desse trabalho conjunto entre todas as instituições. Por que engenharia? Porque o Brasil precisa de atacar o desenvolvimento da nação. E não há desenvolvimento sem engenharia. Então, a engenharia pode e deve ser o cerne dessa luta. Então, se o nosso companheiro aceitar, parece que disse que aceitou, nós vamos seguir em frente, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.